Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Sabrina Farias, sou taróloga, consteladora sistêmica familiar e também psicanalista. Você está no canal O Oráculo Amor e Expansão. Hoje eu vou deixar um recadinho para vocês. Aqui no canal a gente tinha leitura, eu estava tentando manter leituras de 15 em 15 dias para todos os signos, mas não está sendo mais possível fazer dessa forma. Então eu vou alterar a forma de publicação de leituras, vou fazer leituras mensais e não mais quinzenais para todos os signos e vou colocar as datas ali na comunidade para vocês irem acompanhando quando que vão serem lançadas as novas leituras, combinado? Hoje nós temos uma leitura para a constelação de Aquário, que ainda está dentro das leituras quinzenais, ok? A última leitura que eu fiz foi para Capricórnio, então vou manter agora a leitura aqui para Aquário hoje. Então, se você é de Aquário, ascendente de Aquário, tem pontos fortes no seu mapa, está se relacionando com alguém de Aquário, o ascendente dessa constelação, essa leitura pode trazer uma mensagem, um aconselhamento, um direcionamento para a sua vida, para o seu momento. Eu sempre indico que vocês assistam a leitura do começo ao fim, porque como é uma leitura coletiva, várias energias passam aqui na mesa e os recados vão sendo entregues, né, vão sendo configurados aqui com a leitura de acordo com essas várias energias. Então, algumas coisas não vão ser para você, obviamente, e outras vão falar diretamente com você. Então, preste bem atenção, seja sensível e pegue somente aquilo que ressoar com o seu coração, combinado? Aquilo que não ressoar, você deixa para o colega que também vai assistir essa leitura. Avisando também que a agenda de atendimentos particulares está aberta. Se você quiser passar por uma consulta com os oráculos, constelação sistêmica, comigo, o contato fica aqui na descrição do vídeo. É só enviar uma mensagem lá, pedir mais informações que a gente conversa, ok? Então é isso, pessoal de Aquário. Vamos lá ver o que os oráculos têm para nos dizer para vocês para os próximos dias. Se você quiser também ver a tua última leitura aqui, Aquário, eu vou salvar no card para vocês, tá? Vou fazer uma playlist ali de todos os signos, tá? E aí vocês podem ver as outras leituras anteriores e ver pelo título, ok? As leituras que o título te chamar a atenção, mesmo que já tenha passado, ok? Pode ter uma energia lá para você. Também, se você tiver outros pontos no seu mapa e quiser ver de outros signos. E as pessoas com quem você está se relacionando, né? Tá em conflito com alguém, tem alguma coisa para resolver com alguém de outro signo, o título te chamou a atenção? Dá uma olhada lá. Pode ser que você encontre alguma resposta que você esteja buscando, porque é isso que o oráculo faz, né? Ele traz respostas, traz orientação, traz clareza. Então vamos lá, Tarô, qual vai ser a primeira mensagem, a primeira carta, a primeira energia aqui para a constelação de Aquário para os próximos dias? Carta das nuvens. Vocês estão passando por desafios, por conflitos, por excesso de pensamento, por problematização de escolhas, né? Muito pensamento, Aquário. Problemas que estão atuando no mental, ok? Então, deixa esses pensamentos emergir, tá? Não fica tentando nem controlar os pensamentos e também não se confunda com esse excesso de pensamento. Vocês estão em um momento de discussão, com alguém ou até mesmo discussão interna, tá? Ou vocês estão discutindo com pessoas ou uma pessoa em específico que tá te tirando sono, que tá te deixando ansioso, ansiosa, que tá te deixando em muito conflito mental, ou vocês estão num conflito interno, né? Acusação interna. O que mais que eu sinto aqui? Gente se acusando internamente por coisas que fizeram. Eu sinto ansiedade, culpa, nesse excesso de pensamento, tá? Ansiedade, culpa, acusação, vocês se autoacusando por algo que vocês fizeram. E isso corroendo vocês, tá? Tendo uma certa dificuldade de lidar com esses pensamentos. Tem pessoas aqui que estão sofrendo pensamentos intrusivos, ok? O que é pensamento intrusivo? Seres, entidades, obsessores, espíritos que rondam aí a vida de vocês e ficam introduzindo pensamentos que nem são seus dentro da sua cabeça e você não conseguindo diferenciar o que está vindo de você, o que é pensamento teu e o que é pensamento intrusivo, pensamento de fora, pensamento externo, ok? Eu sempre digo também, esqueci de avisar no começo da leitura, que aqui é uma leitura mediúnica, né? Então, para quem gosta desse tipo de segmento de leitura mediúnica, continua na leitura. Quem não gosta, tudo bem, tudo certo, tem outro tipo de leitura para você que não vai ser aqui. Aqui a gente trabalha com mediunidade, então
Eu vejo pessoas aqui obsediadas, tá? Pessoas que estão tendo problemas e conflitos mentais porque não percebem que tem pensamento que ronda a tua mente que tá vindo de pessoas que enviam esses pensamentos para você ou entidades, espíritos obsessores que estão puxando a tua energia para baixo, te fazendo pensar, remoer pensamentos. Aqui eu vejo excesso de pensamentos, mas é um redemoinho de pensamento. Você fica voltando nos mesmos pensamentos, pensamentos obsessivos. O que é uma obsessão? Eu tô obsessivo, obsessiva com um fato da realidade, com uma pessoa, com uma circunstância, com uma coisa. Mas isso não é positivo. Ficar obsessivo, obsessiva, isso faz você perder energia, faz você tirar o foco das coisas que são importantes para você e ficar remoendo esses pensamentos. Então, não é legal, ok? Do que a gente está falando mais? Vamos abrir mais aqui o leque para entender, né? Claro que para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Não pode ser que aqui já não ressoe com todo mundo, mas vamos lá. Do que a gente está falando? 3 cartas. Eu vejo que vocês esperam a chegada de algo na vida de vocês, vocês esperavam que uma resposta chegue, que alguém chegue, que algo novo chegue, vocês esperam iniciativa de algo ou de alguém, e isso não está acontecendo da forma com que vocês gostariam. Essa chegada não vem, vocês estão ansiosos por isso. Tá? Vocês estão ansiando isso. E isso não tá fazendo bem para vocês. Não é legal que vocês fiquem focando na espera ansiosamente da chegada dessa situação, dessa coisa, dessa pessoa, dessa comunicação, dessa resposta, de um... Vocês esperam que algo chegue até vocês. O que é? Não sei, porque para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Mas essa ansiedade, ansiar que chegue, pode até estar impedindo que isso chegue até você, tá? Então, vai precisar aqui tomar cuidado com essa ansiedade. Que mais? Mais 2 cartas, né? Que eu falei que eu abri 3 cartas. Carta dos peixes. Dinheiro. Tem gente preocupada aqui com dinheiro, com prosperidade. Pessoas podem estar esperando a chegada de um dinheiro específico. Estou esperando a resolução de um processo. Estou esperando que a minha empresa me libere um dinheiro. Estou esperando... É que é várias pessoas, né? Tem pessoa que está esperando o resultado de processo para o dinheiro chegar, tem gente que está esperando a empresa pagar, tem gente que está esperando que algo que vocês planejaram dê certo no sentido de prosperidade, e eu sinto que para várias pessoas é prosperidade financeira mesmo. E para algumas pessoas, vocês se sentem emperrados, tá? Tem um grupo de pessoas que se sente emperrado. Você não percebe que esse excesso de pensamentos, tá? Que vocês estão carregando culpa, auto-julgamento, autoacusação, tá impedindo a chegada da prosperidade na vida de vocês. Vocês não estão focando no que precisa focar, e isso está travando a expansão de vocês, está travando o crescimento de vocês, o desenvolvimento no sentido de prosperar financeiramente, tá? Fica ruminando pensamentos e aí bloqueia a chegada desse dinheiro, a chegada dessa prosperidade, desse crescimento, porque prosperidade também é crescimento e multiplicação. Seja lá em qual área da vida for que você está esperando essa multiplicação, esse crescimento, né? Esse desenvolvimento de algo aqui, isso não está prosperando, porque você não solta, você está preso num ciclo de pensamentos obsessivos aqui. Mais uma carta. O que precisa prosperar? Para algumas pessoas é parcerias, tá? Um grupo de pessoas é parceria, vocês querendo que parcerias prosperem, tá? Você, por exemplo, trabalha com parceria, e aí essas parcerias não estão prosperando mais. Por exemplo, eu vendo, vamos supor que não tô falando que é isso, mas vamos pegar um exemplo de parceria, né? Eu vendo chocolate. E aí eu distribuo chocolate de várias formas para várias empresas. Eu distribuo chocolate para hotéis, eu distribuo chocolates para escolas, eu distribuo chocolate. Eu sou uma pessoa que faz parcerias,
terceirizadas para outras pessoas revenderem o meu serviço. E essas parcerias não estão casando, não estão fechando, ok? Você se sentindo preso ou presa porque essas parcerias não chegam. As respostas que vocês precisam, porque vocês não trabalham. Tem um grupo de pessoas que não trabalha com venda direta aqui. Trabalha com terceirização de venda de algo ou de serviço. E essa terceirização de venda ou de serviço não está encaixando. Vocês esperando as respostas, vocês dependem disso, tá? E não tá vindo. Não tá vindo, tá travando. E aí isso tá aumentando a ansiedade de vocês, tá aumentando esses pensamentos obsessivos. Mas isso aqui é muito específico, é para algumas pessoas, não vai ressoar com a maioria das pessoas, ok? Então quem pegou, pegou, quem não pegou, vamos tocar a leitura pra gente voltar pro geral, né? Pra energia coletiva. Qual que é o conselho aqui para Aquário para os próximos dias em relação a essa ansiedade, esse conflito mental, excesso de pensamento, dúvida, incerteza, autocobrança, autojulgamento, autoacusação? O que a gente vai falar aqui para os aquarianos em relação a isso? Mais 3 cartas. Carta da criança invertida. Eu vejo que algum início que vocês queriam que tivesse êxito não teve. Do jeito que vocês queriam, ou nem aconteceu. Esperava que acontecesse, vocês estavam esperando iniciar algo e não deu certo. Tem uma coisa muito mental aqui, vocês planejaram mentalmente e não deu certo. Vocês criaram um plano, uma estratégia na mente de vocês, algumas pessoas aqui, só que na realidade não deu certo o que vocês planejaram. E aí vocês estão pensando o que eu fiz de errado, o que aconteceu, por que não deu certo. Mais 2 cartas. Faltou conhecimento para vocês, tá? Faltou informação para que desse certo, faltou conhecimento. Faltou autoconhecimento aqui. Mais uma carta. Carta dos sentimentos. Nós podemos estar falando agora com um grupo de pessoas que esses pensamentos, esse excesso de pensamento, essa ansiedade tem a ver com a vida sentimental de vocês, tá? A vida amorosa. Algo que vocês planejaram não deu certo na vida amorosa. E aí vocês estão perdidas nos próprios pensamentos do porquê que isso não deu certo, porque que era para iniciar alguma coisa que não iniciou, mas vocês não conseguiram, vocês planejaram, e o pior é isso, né? Vocês criaram uma história na cabeça de vocês, uma idealização, uma estratégia que não funcionou. E por que não funcionou? Porque fizeram da forma errada, tá? Fizeram da forma errada, vocês não tinham conhecimento, vocês não têm conhecimento para conseguir isso que vocês estão buscando ainda na vida amorosa, na vida sentimental. Não tem conhecimento e não tem autoconhecimento. Uma carta para a carta dos livros. Que conhecimento, que autoconhecimento, o que a gente está falando? Carta da torre. Uma carta com o tarô para a gente entender. O que mais que essa carta da torre aqui? Que história é essa que a gente está contando aqui para Aquário? Uma carta de carta da torre. Valete de espadas, imaturidade aqui, tá? Oito de espadas. Tem alguma coisa dessa situação, Aquário, que você não tá conseguindo enxergar. Você se sente preso a alguma coisa, algum aspecto, uma pessoa, uma crença, uma acusação. Tem alguma coisa aqui que vocês se sentem sem saída, como se vocês não pudessem sair da situação que vocês estão. Só que tem a ver com cegueira, tá? É uma prisão mental.
É muito pensamento, viu? Vocês também estão pegando pensamentos de acusações de fora. E aí, isso tá penetrando em vocês a ponto de vocês se perderem de vocês mesmos. Vocês não estão mais conseguindo enxergar o que é verdade e o que é mentira nessa história. Vocês não conseguem mais, vocês não estão num momento conseguindo se conectar. Vocês querem iniciar algo aqui, que para muitos é na vida amorosa, na vida sentimental, ou vocês querem muito fazer algo que vocês amam, tá? Essas duas possibilidades aqui. Só que você tá sendo rodeado de pensamentos que te cegam. E você perde o contato com a realidade. Você não consegue enxergar a realidade. E também tem aspectos em vocês que vocês precisam melhorar mentalmente, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando tá muito no plano do mental. Naipe de espadas que a gente tem aqui é pensamento, é tudo que tá no plano do mental, tudo que foi construído mentalmente. Então, no mental, a gente tem crenças, a gente tem tabus, a gente tem preconceitos, nós temos construção de pensamentos que muitas vezes não são nossos, e tudo isso nos impede, nos dificulta a nossa vida em estarmos em contato com a realidade, que é o que eu vejo que está acontecendo com você. Você passando por um momento de confusão mental, crise, só que tem muita imaturidade mental aqui ainda. Você vai precisar revisar suas crenças sobre esse aspecto do que você espera no relacionamento amoroso, do que você oferece, do que você espera, do que você acha que sabe dentro de construir uma relação amorosa. Eu não sei se vocês se isolaram para observar alguém ou se vocês foram isolados, mas teve uma questão de afastamento. Vocês queriam iniciar algo com alguém aqui, mas houve uma ruptura, um afastamento. Mas tudo isso porque no momento você não tem clareza nenhuma. Você nem teria a possibilidade disso dar certo, porque você não tem clareza nenhuma de nada. Olha como é que você tá aqui, ó. Cego, cega, amarrado, ajoelhado, com 8 espadas ao seu redor. O que isso significa, 8 de espadas? Um momento onde você não sabe o que fazer. Não daria certo, tá? Não daria certo isso aqui agora. Você não sabe o que fazer. Você não tá enxergando nada. Você quer iniciar isso, daí você iniciar e assim, por exemplo, eu vou iniciar um relacionamento, ou reiniciar, renovar, não sei, né? Porque pode ser renovação, a carta da criança veio invertida aqui. A gente pode estar falando também de reconciliação amorosa, algumas pessoas reconciliando, outras pessoas tentando começar uma relação. Ou vocês estão renovando a relação, se reconciliando, por exemplo, não que você se separou, né, da pessoa, mas assim, aquele momento que teve uma ruptura por algum motivo e eu tô tentando me reaproximar da pessoa com quem eu tô me relacionando amorosamente. Só que você tá tão confuso, tão confusa, que se você se unir, vamos dizer, com essa pessoa novamente, não vai dar certo. Porque tem imaturidade mental, tem coisas aqui, valete de espadas, que você não sabe ainda lidar. Que crenças que você precisa trabalhar, coisas que você precisa enxergar de uma forma diferente. E se você não resolver isso dentro de você primeiro, isso que você quer começar na vida amorosa, não vai funcionar, não vai dar certo. Vai virar um emaranhado. A gente chama isso na constelação de emaranhamento, tá? Que é nós, né? São fios que estão cheios de nó. Uma relação que está cheia de nó. Eu não tenho clareza do que é o que dentro dessa relação. E não funcionaria. O que me veio agora também é que as duas coisas estão atreladas aqui. A tua relação amorosa está interferindo na tua vida financeira. Você não consegue fazer nem uma coisa nem outra, porque tá tão perdida mentalmente falando, que uma coisa acabou atrapalhando a outra. Você, no quesito dinheiro, não tá conseguindo ter o que você desejava. E no quesito vida amorosa também não, tá? O que tá no bloqueio, né? Desse 8 de espadas aqui. Uma carta com tarô e uma carta com baralho cigano. O que tá no bloqueio da vida de aquário nesse 8 de espadas aqui? O que tem por trás desse 8 de espadas, né? Dessa cegueira?
bloqueio na vida de Aquário. Realmente tá fechada a porta pra vocês, né? O que tá fechado a gente já sabe, né, Tarô? Mas o que que tá... Por que tá fechada? O caminho de vocês estão fechados. Revisão, me veio aqui, que é momento de revisão de vida pra vocês, tá? Tinha que fechar as portas pra vocês revisarem algo. Porque não é pra ir pra onde vocês estavam indo. É como... eu sinto que algumas pessoas estão passando aqui pelas encruzilhadas da vida. O que é uma encruzilhada, né? Eu tenho várias escolhas. Eu chego num ponto da vida onde eu tenho que escolher pra onde eu vou. Porque se eu pegar essa rua, eu vou pra um lugar. Se eu pegar essa, eu vou pra outro. Se eu pegar... São caminhos completamente diferentes. E aí, é momento de decisão muito importante pra Aquário, essa leitura. Agora eu tô entendendo por que vocês estão com tanto conflito mental, tanta dúvida, tanta ansiedade aqui. Porque são escolhas importantes que vocês têm que realizar. Então, assim, saibam que as portas estão fechadas pro bem de vocês, para que você... Porque assim, ó, se a porta abrir, vocês podiam tomar decisões erradas, que iam levar vocês a andar em círculo aqui e cometer erros. Então, fechou o caminho. Aqui eu sinto entidades trabalhando para fechar o caminho de vocês, para que vocês possam ir para o caminho que vocês realmente precisam ir. Gente, isso aqui é um ponto de vida que muitas pessoas se destroem, tá? Entram na autodestruição por não terem discernimento de que nada tá dando certo, mas não é por mal e não é pro teu mal. Não é pra que isso não deu certo ainda, ou talvez nem vai dar para algumas pessoas isso que você deseja, porque não era o teu caminho, ou não é o teu caminho agora. Esse início que vocês querem, essa prosperidade que vocês querem, os mentores espirituais trabalhando na vida dos aquarianos para colocar vocês em alinhamento com o destino de vocês. Porque o que acontece? Todo ser humano tem livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio. Mas o que a astrologia faz? Né? O que o tarô, os oráculos fazem? O tarô, a astrologia trabalham trazendo a leitura, o tarô trazendo a leitura de possibilidades para vocês, e a astrologia, ela trabalha mostrando os trânsitos de vida que são inevitáveis. Por exemplo, em 2022, eu também tive todos os meus caminhos fechados. Fiz o meu mapa astrológico e tinha um trânsito lá de 1 ano e 8 meses de retrógrado, onde naqueles 1 ano e 8 meses eu não ia avançar em nenhuma área da minha vida, porque era momento de repensar as escolhas, repensar tudo para refazer uma rota. Então, naqueles 1 ano e 8 meses, quando eu li meu mapa, eu falei, putz, né? 1 ano e 8 meses parada, e foi exatamente o que aconteceu. Eu pensava de tudo, eu tentava ir para frente e não ia. E eu sinto que para Aquário tem um momento que os mentores de vocês, né, e a energia que está passando na vida de vocês, os trânsitos que estão passando na vida de vocês nesse momento, é de retrógrado. As pessoas têm medo do retrógrado, né, que é quando os trânsitos param, os acontecimentos param. Eu quero abrir uma empresa, mas eu não consigo. Eu quero começar um relacionamento, mas eu não consigo. Eu quero melhorar isso e aquilo outro, mas eu não consigo, porque não é o caminho que mentalmente vocês estão querendo traçar, que é o caminho de vocês. Então, vocês estão em livre-arbítrio, vocês podem insistir o quanto quiserem numa relação que já terminou, num negócio que não é mais pra vocês, numa amizade que já não é mais pra ser amizade de vocês, a pessoa já cumpriu aquele papel, só que eu tô apegado com aquela pessoa. Um lugar que vocês moram, pessoas, situações, coisas dentro de vocês mesmos, aspectos de vocês mesmos. Outro exemplo, né? Hoje eu estava lendo o livro da Mary Kay Ash. Mary Kay Ash, pra quem não conhece, é uma mulher que fundou a empresa Mary Kay, né? E 50 e poucos anos atrás, eu acho. E ela, quando ela fundou a empresa, antes de ter a empresa dela, ela era consultora de vendas. Então, quando ela montou a empresa dela, ela continuou, além de ser a dona da empresa, a ser consultora da própria empresa. Então, ela ia fazer a apresentação dos produtos da própria empresa. Só que o que ela começou a perceber? Que as pessoas que iam comprar os produtos ficavam meio, tipo, ressabiadas. Do tipo, o que a dona da empresa está fazendo demonstrando os produtos? Será que esse produto é confiável? Se a dona da empresa está fazendo isso? Chegou um momento que, por mais que ela amasse aquele trabalho, ou seja, aquela parte dela que exercia aquele trabalho,
ela percebeu que aquilo precisava morrer, porque se ela queria ter o sonho dela, que era fundar e manter essa empresa e fazer essa empresa prosperar e crescer, ela não poderia mais ser a consultora, ela teria que ser só a diretora, a pessoa que dirige a empresa, né? Porque se ela continuasse lá sendo a consultora, a aceitação daquela empresa não conseguiria ser instalada. As pessoas não iam comprar tanto quanto se ela terceirizasse aquele serviço. Aquela parte dela precisava morrer. E aí uma nova parte precisava nascer, que era a parte de diretora. Então tem momentos na vida que as pessoas estão apegadas a papéis, a partes dela, de vocês podem estar apegados a parte de vocês mesmos, que já existiu, que hoje não serve mais, que hoje vocês precisam desapegar. Os caminhos estão fechados porque vocês precisam crescer. Só que vocês ainda não entendem direito que tipo de crescimento é, que direção vocês têm que ir, para onde vocês têm que ir. Vocês têm um momento de revisão. É um momento de revisar decisões, escolhas, acalmar esses pensamentos aí, Aquário. Não se confunda com esses pensamentos, tá? Vocês estão se sentindo sem saída porque realmente estão sem saída no momento. Que é para paralisar tudo mesmo, para vocês irem para um caminho que está mais alinhado com o destino de vocês, com o propósito de vida de vocês, com o que vocês vieram fazer aqui, ok? Mais duas cartas do que está no bloqueio de Aquário, em relação a isso, nessas portas fechadas. Duas cartas. Estou falando que é destino, amores. Carta da Cruz. A carta da Cruz fala de destino. Você pode entrar no seu destino por sofrimento, ou você pode entrar no seu destino por alinhamento, por amor, por escolha. Então, estejam sensíveis aos sinais que o universo dá para vocês do que vocês devem fazer a partir de agora. Hoje mesmo eu estava conversando com o Daniel na mesa do café e a gente estava falando sobre isso. Ele falou assim para mim: Sabrina, o universo conversa com a gente. Ele não fala com a gente assim como eu tô falando com você. Mas o tempo todo o universo conversa com a gente. O que é a conversa do universo? É uma sincronicidade, é um horário que bate. Eu vejo a mesma pessoa várias vezes no mesmo lugar e aquela pessoa me chama atenção e de repente eu não dou atenção de que aquela pessoa tem uma coisa importante para me ensinar. Alguém vem e me traz uma solução e eu não tô atento para aquela solução, para aquela indicação, para aquilo que a pessoa falou para mim. É um vídeo aqui no YouTube que o título te chamou atenção. É essa leitura que às vezes as pessoas deixam passar, que é feita para alinhamento de propósito, né? Às vezes o título chama atenção, a pessoa olha, mas ela tá tão pensando na morte da Bezerra ou nos problemas ou em qualquer outra coisa que a pessoa não fica sensível à conversa que tudo o tempo todo conversa com você. Porque tudo é vivo, tudo é consciente e a consciência, até os objetos inanimados. Isso aqui, acho que é inanimados que fala, gente. Isso aqui é um objeto, vamos dizer, sem vida. Não é vivo como eu e você. Não é sem vida, o oráculo é vivo. Eu sempre digo isso, o oráculo é vivo. Mas é um objeto. Aí eu acho que isso aqui não tem vida. Isso aqui não conversa comigo, né? As coisas conversam com a gente o tempo todo, Aquário. Então esteja assim, o louco. Por que o louco, né? Já vou abrir aqui em relação ao louco. Me chama a atenção essa carta. O louco é uma pessoa desapegada, é uma pessoa que não mede consequências, é uma pessoa que quer aproveitar a vida de forma leve e divertida. Até certo ponto isso é bom. Mas isso aqui também pode fazer a pessoa cair em abismo. Tanta diversão, tanta escolha sem pensar, tanta escolha sem medir consequências, que você pode acabar no abismo, tá? No sentido de dar esse recado aqui pra vocês. Agora, voltando à questão de destino. Então, o universo conversa com vocês. Vocês podem aceitar o alinhamento de vocês com o destino através da dor, que é, você vai tentar de tudo e não vai conseguir ter êxito no que você estiver tentando enquanto você não estiver fazendo a seguinte oração. Universo, para que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer? O que você quer de mim? Qual é o meu propósito? Qual caminho eu devo seguir? O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha utilidade? O que eu tenho que cumprir? O que eu preciso aprender? Tá? A última carta que eu falei que eu ia abrir sobre o bloqueio. Carta da foice. Do lado do louco. Para algumas pessoas, vocês precisam cortar um pouco veio a palavra aqui, irresponsabilidade, irreverência. Irreverência. Cortar a irreverência. O que vocês precisam reverenciar aqui, tá? Tem um aspecto de rebeldia, só que uma rebeldia não saudável. Eu sou uma rebelde, né?
Então, até é estranho pra mim eu ter que dar esse recado de não seja rebelde, cuidado com a rebeldia, porque eu sou uma rebelde. Mas existe a rebeldia no ponto negativo, tá? Por exemplo, né? A rebeldia, até certo ponto, ela é luz. Rebeldia, até certo ponto, é luz. Cristo era um rebelde. Ou Cristo se ajoelhou para o sistema. Ou ele se ajoelhou para os religiosos. Quando os religiosos foram lá e estavam tacando pedra em Maria Madalena, que era as leis da época, o que Cristo falou? Continuem tacando pedra? Não, ele foi um rebelde. Só que um rebelde inteligente. Cristo parou, viu aquilo acontecendo, né? Parou, pensou como que ele ia driblar aquilo, sabendo que ir contra as leis da época era muito perigoso, mas ele era um rebelde com causa. Então ele parou e fez aquela icônica, né? Trouxe aquela icônica frase: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Porque qualquer pessoa que fosse atirar a pedra naquela pessoa também teria que ser apedrejado. E ele sabia disso. Só que aquelas pessoas tiveram a felicidade de não ter sido pegas no ato como Maria Madalena foi. Sei lá o que estava fazendo no momento que levaram ela até lá para apedrejar a mulher, né? Que dizem que ela era uma prostituta, mas eu não acredito nessa história, não sei você. Então, isso é uma rebeldia saudável. Agora, uma rebeldia que não é saudável. Tarô, uma rebeldia que não é saudável. Vamos pegar aqui com o tarô. Carta do cão. Infidelidade, dependendo do aspecto, não é saudável. Eu não posso ser fiel. Por que eu falei dependendo do aspecto, tá? Porque a fidelidade, às vezes a gente é fiel a coisas que também não nos fazem bem mais. Tudo é dual aqui, né? Tudo é dual, então tudo depende da consciência que a gente coloca dentro dessa dualidade. Então, por exemplo, eu ser fiel a uma coisa que não me faz bem não vai ser legal. Por exemplo, eu cresci numa religião tal, e eu tenho que me manter fiel àquela religião porque a minha família é daquela religião. É uma fidelidade que não vai te fazer bem. Agora, eu me comprometi a fazer tal coisa. Eu dei a minha palavra. E aí eu não faço mais e nem desfaço o contrato que eu fiz. Não vou lá e falo, olha, eu não vou cumprir mais. Infidelidade, que é uma rebeldia, que não é legal. Por exemplo, tá? Então, tem aspectos aqui que vocês estão irreverentes, irresponsáveis. Em alguma situação vocês estão sendo irreverente e irresponsável e precisa cortar esse aspecto de vocês para que vocês consigam acessar melhor o que a vida está querendo conversar com vocês sobre alinhamento de destino. Tem uma energia de revolta. Revolta, vocês estão na energia do louco aqui, de estar tipo, agindo sem responsabilidade, sem medir consequências do que vocês estão fazendo, por conta de rebeldia e de revolta. Eu tô revoltado, revoltada com algo que aconteceu na minha vida. E aí eu tô tipo, eu vou usar um palavrão, eu tô tipo, foda pro que tá acontecendo ou pro que vai acontecer. Algumas pessoas estão assim. E aí tendo um monte de ação desmedida, mas isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Tipo, eu sinto aqui um peso de... Ao mesmo tempo que vocês se auto-julgam aqui, e julgam e se autopunem, tem uma coisa de punição também, tá? Com outra pessoa, com outra situação. Vocês querem fazer mal para vocês mesmos para punir alguém aqui. Mais uma carta para confirmar essa carta do cão, que eu sinto que para algumas pessoas tem questão de infidelidade. Uma carta com a carta do cão, navio, processo de mudança. Mais uma. Instabilidade. Vocês estão passando por mudanças e essas mudanças estão deixando vocês instáveis. Mas o que isso tem a ver com a carta do louco, tarô? Que eu não tô entendendo. É difícil, gente. Leitura coletiva é difícil. Carta... Bom, retomando lá a questão da irreverência, da rebeldia, da revolta.
Tomem cuidado porque é muita coisa aqui misturada dentro da cabecinha de vocês. Por isso que tá difícil. Nossa, é tanta energia aqui que eu tô sentindo. Vocês vão precisar de momentos de reflexão, gente. Vocês vão precisar dar uma parada aqui com essa história do louco, tá? De sair fazendo coisas aí sem medir consequências. Se vocês quiserem achar o rumo da vida de vocês neste momento. Porque vocês estão passando por transformação interna, mudanças internas e externas, eu sinto aqui. Vocês viviam uma vida em algum aspecto que tinha ali uma estabilidade, mas isso mudou. A carta da âncora ao contrário tirou a âncora, desancorou de alguma realidade, tá? Em algum aspecto teve uma mudança profunda que vai mudar completamente a vida de vocês. E então, nesse momento, não dá pra ficar agindo na carta do louco, não dá pra ficar agindo. Divirta-se, tudo bem, divirta-se na jornada, tudo bem, seja leve, tudo bem. Tem uma coisa aqui de vocês não quererem carregar bagagem, né, de não querer carregar o que é pesado, tudo certo, até aí essa energia de leveza, tudo certo. Só que tem algumas coisas que vocês precisam enfrentar, tem algumas responsabilidades que vocês precisam assumir, porque senão isso aqui vai ficar muito ruim lá na frente. E essa situação aqui, ó, do 8 de espadas, piora, vai pro 9, pro 10 de espadas e piora. Qual que é o conselho final para Aquário? Além de todos que já foi dado aqui, né? Mais duas cartas com o baralho cigano. Carta do Cavalheiro. Mais uma. Carta da Casa Invertida. Gente, eu faço leitura para mulheres, geralmente. Por que eu falo para mulheres? Porque eu vejo aqui, né, nas estatísticas, que é mais mulher. Mas essa leitura aqui, ou vocês, Aquário, estão lidando com um homem que tá nessa energia aqui, e aí você vai ter que ter muito discernimento para ajudar esse homem a sair dessa situação, ok? Ou você é uma mulher que tá vivendo essa situação, mas tem algum homem envolvido nessa situação. Casamento, carta da casa invertida. Um casamento desfeito, ou um casamento que tá com uma ruptura, ou um casamento que não tá legal. Ou eu tô falando também, é uma leitura coletiva também, homens que estão nessa energia aqui, nessa confusão aqui toda, tá? E isso tem a ver com um processo de... Gente, vocês estão vivendo catarse. Catarse. O que catarse procura? Se você não sabe, procura o significado de catarse. Aí isso aqui tá muito ligado à crise dos 30, crise dos 40, crise da meia-idade, crises que cada fase da vida, cada etapa da vida, o ser humano passa por crises inevitavelmente, tá, gente? Quando a gente não tá numa crise em alguma área da vida, tá em outra. Por exemplo, tá tudo certo no relacionamento, tá tudo certo no trabalho, tá tudo certo com a minha família, eu tô com problema com a família de origem, tô com problema com os filhos, sabe assim? Então, isso aqui é natural, é a vida. A vida encara a realidade, tá, Aquário? E eu tô sentindo que pra vocês tem a ver com crises. Crise dos 30, crise dos 40, crise da meia-idade, crise de tô saindo da adolescência, tem a ver com crise. Homens, né, porque tem a carta do Cavalheiro. Eu sinto que vocês podem estar saindo de um casamento, vocês podem estar... Tem questão de gente saindo de casamento e tentando iniciar uma nova relação. Tem questão de pessoas precisando olhar profundamente para dentro e para as raízes familiares, para as coisas que você aprendeu lá na infância sobre a vida, sobre as relações, sobre tudo. É momento de transformação mesmo, e não tem como fugir. Se você continuar fazendo escolhas a partir disso que você está vivendo, toda essa confusão mental que você vai recriar cenários na tua vida. Então, eu vou recriar situações que eu já vivi no passado, que já foram negativas, onde eu vou cair sempre no mesmo ciclo, na mesma situação, porque você não quer entrar no processo de interiorização. Então, ao invés de entrar na jornada aqui do louco, que é sair fazendo e sair agindo sem pensar muito nas consequências, sem medir consequências, querendo ter uma vida muito leve, ao contrário, agora é momento de profundidade, de criar raiz, de criar
sair do superficial, Aquário. É momento de vocês fazer processo de interiorização, ficar sozinho, aprender o que você gosta, aprender o que faz sentido pra você, revisar os traumas de infância, revisar as coisas que você aprendeu com a tua família de origem. Algumas coisas não são legais, você vai precisar se livrar disso para que você possa ir pra frente. Não fuja do processo de viagem interna que vocês estão vivendo. Tá instável? Tá. Vocês perderam alguma segurança aqui que vocês tinham? Perdão. Vocês perderam alguma segurança aqui que vocês tinham. Só que essa segurança era a zona de conforto. Deixavam vocês confortáveis para vocês continuarem fazendo coisas que não eram legais para vocês. Então, assim, não tem como fugir disso aqui, tá? Vocês precisam enfrentar esse momento de crise. E o enfrentamento existe em você olhar para dentro. Um movimento de introspecção, autoconhecimento, se conhecer, buscar conhecimento sobre a vida. Então, eu tô tentando abrir um negócio, vou buscar conhecimento, eu tô tentando me relacionar, vou buscar conhecimento, tô tentando uma vaga de emprego, não tô conseguindo, vou buscar conhecimento. Seja o que for, busca conhecimento, carta dos livros aqui, ó, que saiu invertida, e autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É perceber as escolhas que você faz, as ações que você tem, da onde que tá vindo? Vem do inconsciente, de questões inconscientes. A gente diz pra gente mesmo que a gente tá fazendo tal coisa por tal motivo, mas não é. Tem uma intenção que a gente esconde da gente mesmo, e as coisas não dão certo porque a gente não tem autoconhecimento, tá? A gente... Ser humano, né? Isso é do comportamento humano. E tem coisas da infância aqui que precisam ser revisadas. A carta da casa, questões familiares, tá? Que você vem repetir padrões familiares ruins, negativos, que vocês estão repetindo, que coloca vocês nessa situação aqui. Pode ser até que vocês estejam vivendo acusação familiar, onde que essas espadas aqui, esse 8 de espadas, venham do relacionamento familiar. De pessoas que acusam vocês, de pessoas que não entendem vocês. E tudo bem que não entendam. Tudo bem que não entendam, Aquário. Você precisa se entender. Você se entendendo, você deixa a expectativa dos outros com os outros. A crença dos outros com os outros. Aquilo que os outros lançam em você como pensamento com eles, tá? Então é isso, gente. Pra hoje é isso. Eu espero que a leitura traga alguma clareza para vocês para esse momento, tá? Não esqueçam de que não é momento de viver aventuras, não é momento de se jogar na vida, não é momento de não pensar nas consequências. É momento de você dar uns passos para trás, refletir nas escolhas que você está fazendo, busca contato com o teu mentor espiritual, ou se você tem alguma religião, frequentar, mas busca contato com a espiritualidade, peça discernimento, sabe? Esteja disposta a viver o alinhamento com o teu destino de vida. Para que o caminho de vocês voltem a ficar aberto. Quanto mais rápido vocês fizerem isso, mais rápido as portas vão se abrir. Isso que você deseja, criar na sua vida, relacionamento amoroso e a questão da prosperidade, vocês conseguem, tá? Então é isso, gente. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Me conta aqui nos comentários se fez sentido, se você gostou da leitura. Curte para ajudar o canal, indica para os amigos, compartilha. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva. E eu espero você na próxima leitura mensal, se Deus quiser e a tua energia estiver ressoado com a minha. Um beijo no seu coração e até mais.